sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no Sermão da Montanha, núcleo duro do cristianismo. Que Jesus recriminou o impulso de Pedro, que ao cortar a orelha do soldado romano, Cristo restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo: aquele que usar a espada será punido pela espada. Aquele que empunhar a arma será castigado pela arma. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Princípio magno do mestre, horas antes de ser torturado e morto. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte, de forma injusta. Todo o corpo humano faz parte do corpo de Cristo. Princípio teológico comungado por quase todas as expressões cristãs. Logo, qualquer tortura em um ser humano, independente da ação que ele tenha cometido, independente da sua orientação ideológica, é uma tortura no corpo de Cristo, que revive a cena daquele homem atado a uma coluna sendo chicoteado, coroado de espinhos e levando tabefes e cusparadas dos soldados. A tortura é oposta ao cristianismo, mas, óbvio, foi cara a muitos momentos das instituições que se dizem cristãs e a muitos que hoje se consideram cristãos. Elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo, inimigo da fé. Obrigado. Não que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, proíba qualquer tipo de punição, mas proíbe a destruição do humano. Mesmo que eu tenha que reter alguém para que não seja um perigo social, isso deve ser feito com respeito. Mesmo que a pessoa tenha errado como adúltera, eu não tenho que dizer atirem à vontade a pedra porque ela não é uma pessoa de bem. Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os homens de bem, entre aspas, porque naturalmente há homens de bem, há mulheres de bem, há pessoas de bem, de fato, mas eu vou usar essa expressão no sentido usual das redes sociais. Os homens de bem proclamam que os direitos humanos são para os humanos direitos. Frase contraditória, que eu ouvi várias vezes. Chamamos em filosofia isso oxímoro, contradição em termos. Ou seja, se são direitos humanos, pertencem a todos os humanos. Pertencem inclusive aos políticos. É tão radical essa frase que nós devemos dizer que todo senador tem direitos humanos. Todo deputado, todo presidente tem direitos humanos, porque ele é inerente à espécie humana. Não há direitos humanos porque eu pago impostos. Não há direitos humanos porque eu, Leandro, trabalho 14 a 16 horas por dia. Eu não tenho nenhum direito a mais do que a pessoa que não trabalha. Todos temos direitos humanos. Todos. Absolutamente todos, porque, como diz a expressão, são humanos. Com isso, nós temos que pensar que esses achismos, esses truísmos, que entram em conflito aberto com a vida de Jesus, que afinal, se alguém se deu ao trabalho de ler os 4 evangelhos, a frase é absurda. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade, e fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, a adúltera, e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação. O cristão, mesmo dentro da chamada ordo amores que Agostinho fala, ao pensar por que eu amo mais minha mãe, meu pai e meus filhos do que uma pessoa distante, a ordo amores, o cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão, pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito. E é o mesmo quando é necessário interromper a ação de alguém violento, pois cabe a um cristão interromper a violência de alguém, impedir um crime, deve fazer por amor, por vontade de ajudar,
por ser diferente do criminoso que ele condena, porque se ele agir como criminoso, ele passa igualmente a ser esse criminoso. Odiar o pecado e amar o pecador. Fórmula medieval complexa e muito interessante. Eu odeio que você seja um ladrão, porque roubar é errado, fere aos princípios básicos da sociabilidade. Eu odeio que você roube e vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos para que você pare de roubar, porque é errado roubar. Porém, eu não te odeio, porque você é um ser humano. Eu odeio o ladrão, não simplesmente o ser humano que rouba. Preceito medieval que foge à nossa ideia de bandido bom é bandido morto. Porque bandido bom é bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase daqueles que não conheceram a Jesus. É frase de um romano sem batismo, de alguém que jamais teve contato com o Evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. O curioso não é a incoerência natural de todos nós, de mim, de qualquer pessoa, mas é afirmar a violência em nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. Ou seja, eu uso o Evangelho e uso a vida de Jesus, a quem eu digo seguir, para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Adapto Deus ao meu universo moral. E aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico. Faço Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defendo a tortura em nome do bem, quando o supremo bem foi torturado. E excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão em nome do Deus da misericórdia e da compaixão. Poderia ser chamado isto de um neopaganismo. Deuses humanos que protegem minha cidade da guerra. Suprema imagem da total kenosis de Cristo é a cena que nós chamamos pela expressão latina et homo, eis o homem. Pilatos leva o condenado ao público. Eis o homem, et homo. Dezenas de quadros foram pintados com essa cena. Jesus, que fora castigado pelo chicote por ser um subversivo para o Império Romano e um pecador que fugia às leis do judaísmo. Condenado por ser subversivo, com um manto de rei para ironizar, uma cana em lugar de um cetro, coroa de espinhos, levado à multidão furiosa que queria executá-lo e linchá-lo. E ao ser consultado, no primeiro plebiscito narrado do Novo Testamento, preferiu Barrabás a Jesus. Começa assim a história da paixão. Os homens de bem que ali estavam, oficiais, fariseus, saduceus, os doutores da lei que frequentavam o templo diariamente batiam no peito e diziam: Senhor, Senhor, Adonai, Adonai. Esses homens condenaram à morte, como a um criminoso. Horas depois, Jesus daria mais uma lição, fazendo a primeira canonização da história, dizendo ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não disse sequer isso a sua mãe ou o apóstolo João, mas de novo preferiu um ladrão. De novo preferiu um ladrão crucificado ao seu lado, porque se arrependera, porque voltar atrás, porque tomou a misericórdia e o arrependimento. Será que essas pessoas que eu estou chamando, entre aspas, homens de bem, leram o mesmo evangelho que eu li? Os apóstolos entenderam, depois de muito custo, a mensagem. Um cristão não julga, não faz acepção de pessoas, não condena outro ser humano, porque esse é um atributo exclusivo do divino, nunca de um ser humano. Quem te instituiu o juiz do teu irmão? Eu tenho que perdoar as ofensas, porque é a condição para que Deus me perdoe, o que em hebraico é techuvá, a volta, para que Deus me perdoe. Tomemos um exemplo do Atos dos Apóstolos. O apóstolo Filipe batiza um eunuco. Imagina o apóstolo Filipe no século XXI em redes sociais, dizendo ao eunuco como um homem de bem transformado: você não pode ser batizado porque só existem homens e mulheres, você é um anormal, você tem disforia de gênero, você teve uma automutilação, você é um monstro e você vai destruir a família. Por ter uma disforia de gênero, você vai destruir a família, porque eu sou obrigado a separar da minha mulher, porque surgiu um eunuco. É uma regra incompreensível, mas parece que é assim. Meu casamento acabou, não posso mais criar os meus filhos,
porque existe disforia de gênero. A opção de um cristão de Filipe, que felizmente aprendeu o cristianismo de Jesus e não das redes sociais, é: eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância. Todos, caso alguém não domine o conteúdo dessa expressão, significa todos. Todo significa todo e qualquer ser humano. Todo significa que todas as pessoas, com as suas infinitas variedades de gênero, de identidade sexual, de orientação política, que todos tenham vida. E tenham vida em abundância. Felizmente, a fé de Filipe não vinha de memes enviados pela manhã no grupo da família. Filipe tinha fé cristã e havia feito a quenoses, porque provavelmente, como uma pessoa de sua época, deveria olhar a um eunuco com resistência. Mas Filipe tirou o seu lado humano e se inundou do seu lado divino, sua quenoses, e olhou para o eunuco e o batizou, sem pedir que o eunuco fizesse uma redesignação de gênero. Bom, ele não customizava a sua fé. Filipe tinha ouvido exatamente do mestre que a salvação era para todos. O evangelho indica isso. Tudo mostra em Jesus permanentemente, ao longo dos 4 evangelhos, a predileção pelos excluídos. Quem é o que olha para o outro? Não é o judeu, o povo eleito, não é o povo do livro, não é o povo a quem Deus revelou, mas Jesus diz: é o samaritano, aquele que não tem identidade judaica. Aquele que olha para o outro, esse entendeu o reino de Deus, não aquele que frequenta o templo, diríamos hoje, a igreja. Quando Jesus é adorado por 3 homens sábios que a nossa tradição inventou, que seriam 3 reis magos. Quando Jesus é adorado por 3 homens sábios, os 3 não pertencem ao povo eleito. Os 3 vieram de longe. Pela nossa tradição, cada um representante de um grande grupo humano. Vieram adotar o menino. Zaqueu, baixinho e corrupto. Zaqueu é o homem que cobra impostos em excesso, é corrupto. Recebeu a visita de Jesus e a salvação, com a condição que restituísse aos pobres o que tinha roubado. Um centurião romano, um invasor da terra sagrada, aquele que é visto pelos zelotes, os radicais políticos da época de Jesus, como supremo mal, tem sua casa abençoada e encontra a saúde da sua família graças a Jesus. Mas não precisamos ir aos excluídos. Os 12 apóstolos seriam uma amostra absoluta do fracasso do RH de Jesus. Cada um pior do que o outro. Ao traidor Judas, clássico, que comete a simonia suprema, que é a felonia, ou seja, a traição do seu superior. Está lá, segundo Dante, na última vala do 9º círculo. Mas o chefe dos apóstolos negou a Jesus no momento mais dramático. Negou a Jesus 3 vezes para caracterizar que era reincidente e consciente disso. Quase todos os apóstolos simplesmente fugiram. Ficou João, apenas. Um entre os outros sobreviventes, entre os 11 no total nessa altura. Filhos do trovão, alguns, que quando o mestre suava sangue, decidiram tirar uma soneca. Quando o mestre agonizava no horto, nós estamos com sono. E dormirem. Fracos, traidores. Incapazes de ficar acordados durante a cena mais dramática, que é Cristo num fenômeno de hemosudorese, ou seja, suando sangue. Foi a eles que Jesus buscou para fazer a quenose, e não a homens de bem, e não os que frequentavam sempre o templo. São os homens que batiam no peito e se inflamavam de orgulho por serem justos e honestos e normais, que Jesus condenou mais ativamente. Logo, não precisa ser um teólogo ou um tradutor de grego bíblico, não precisa ser um profundo estudioso, porque o texto do Evangelho se abre à compreensão também do simples, para entender que não é possível ser cristão e ser racista. Não é possível ser misógino e ser cristão. Não é possível manifestar preconceito com mulheres, com negros ou com gays e continuar se intitulando cristão. Não é possível cultivar o preconceito e dizer que é em nome de Deus.
Não é possível pregar o ódio e se considerar cristão. Mas é plenamente possível ser pecador e ser cristão. É plenamente possível ser pecador e arrepender-se, ser perfectível e não perfeito, ser solidário com o imigrante, o excluído, os que habitam as margens da humanidade e tentam superar seus próprios defeitos. E os doutores da lei? E os que batem no peito por serem corretos e justos e seguem todas as regras? Estes serão precedidos pelas prostitutas no reino dos céus. Profecia de Jesus. Exatamente aquele homem de bem que vira o rosto na cidade para as prostitutas ficará atrás delas. Conclusão da parábola do filho pródigo extraordinário no Evangelho de Lucas. Não foi o filho que ficou em casa cumprindo as normas. Não foi o filho de bem que manifestou inveja ao final. Não foi o que frequentava a casa do pai e era honesto e trabalhador. Foi o pecador que retornou que causou a festa. O filho dito bom é ressentido, invejoso, amargo na virtude, voltado a um sentimento de fazer o bem apenas para agradar, e não porque é bom, apenas para mostrar e apenas para publicar. Hoje fui à missa, kkkk. Esse é o filho que ficou. O filho pródigo, o pecador que gastou os bens do pai, teve festa. O filho de bem, uma recriminação. Se eu fosse religioso, e eu não sou, como é sabido, se eu achasse que existe o demônio, e eu não acho, e se houve algum, fugiu, temeroso da concorrência humana. Se eu fosse religioso, haveria uma lógica a desenvolver. Quem seria o ser que eu, demônio, procuraria para abalar os alicerces da Boa Nova? Quem eu procuraria para destruir a obra de Deus? O dano do corrupto é imenso. A falha moral de um pedófilo é gigantesca e uma ofensa profunda à divindade. Mas esses pecadores causam a exaltação da virtude. Diante de um ser maldoso a ponto de prejudicar uma criança, as pessoas de bem se horrorizam. No fundo, esse pecador terrível, e continua sendo terrível, reforça a virtude nas pessoas, exatamente com o seu erro. Não seria ele que eu procuraria. Eu procuraria o homem de bem, o fariseu batizado. Porque os pecadores declarados provocam reações morais e desejo de virtude ao mostrarem seus caráteres hediondos. O homem de bem, que proclama em nome de Deus, que é eleito e amado pelo Criador, é esse que destrói a mensagem cristã. Se existe um demônio inimigo do plano divino, ele estaria ao lado daquele que em nome de Jesus fica rico, em nome de Jesus incita o ódio, em nome de Jesus defende a tortura. Este é o verdadeiro filho do demônio, é o verdadeiro mal. É esse que destrói a obra de Deus e não o pecador. E é por isso que se diz que as prostitutas os precederão no reino de Deus. Esse é o verdadeiro inimigo. O religioso que customiza Deus para atender seu projeto de enriquecimento ou a seu projeto político. Esse é o grande, o maior, o absoluto filho do demônio.